Olá, estudante de cálculo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Alberto Laranjeira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a integral indefinida, ok? Vale lembrar que para aprender a integrar é muito importante que você já esteja confortável com as derivadas. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um outro vídeo onde eu explico as regras de derivação. E aí você pode estar revisando lá as derivadas, ok? Vamos lá então. Integral indefinida. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma função qualquer, x² mais 3x mais 2. Qual que seria a derivada dessa função? Então vamos colocar aqui a derivada de dx dessa função. A derivada vai ficar 2x mais 3. Derivada de constante é igual a zero, então não precisa colocar aqui, ok? Vamos pensar agora numa outra função, a função x² mais 3x mais 5. Qual que seria a derivada dessa outra função? A derivada vai ficar 2x mais 3. Derivada de 5 é zero, também não precisa colocar. Então olha que interessante, eu tenho aqui duas funções que quando eu derivo resultam na mesma derivada. Será que tem outras? Vamos ver, se eu tivesse aqui a função x² mais 3x menos 20. Qual que é a derivada dessa função aqui? Eu vou ficar com 2x mais 3. Derivada de menos 20 é igual a zero, não preciso colocar. Então, olha só, eu tenho várias funções que resultam na mesma derivada. A gente pode observar aqui que, basicamente, se eu tiver x² mais 3x mais uma determinada constante, toda vez que eu derivar e quando chegar aqui na constante, a derivada vai dar zero. Então, eu vou ficar só com 2x mais 3. Então, qualquer função que eu tenha que seja 2x² mais 3x mais um valor aqui constante, a derivada dessa função sempre vai ser 2x mais 3, ok? Então agora a gente vai aprender um novo conceito, o conceito de antiderivada. Quando eu venho daqui para cá, eu encontro a derivada. Essa função que está aqui dentro, que deu origem à derivada, ela é chamada de antiderivada. Tá? Então, aqui desse lado a gente tem a derivada. E cada uma dessas funções é uma antiderivada. É uma função que deu origem a essa derivada quando eu derivo. Né? Então aqui a gente tem a antiderivada. Antiderivada. Ou também chamada de primitiva. Então todas essas funções aqui dentro são antiderivadas ou primitivas de 2x mais 3. Ó, x² mais 3x mais 2 é uma antiderivada de 2x mais 3. x² mais 3x mais 5 é outra antiderivada de 2x mais 3. x² mais 3x menos 20 é outra antiderivada, ou outra primitiva, de 2x mais 3. E a antiderivada mais geral possível, já que engloba todas as outras possíveis antiderivadas, é a antiderivada x² mais 3x mais c. Então esse c, observe como ele é importante. Ele está englobando aqui todas as possibilidades de antiderivada que eu poderia ter, que quando eu derivo, eu encontro 2x mais 3. Certo? Então, eu poderia ter, por exemplo, x² mais 3x mais 200. x² mais 3x mais 500. x² mais 3x menos 1 bilhão. Qualquer função que seja x² mais 3x mais uma constante, quando eu derivo, eu vou obter 2x mais 3, ok? Para isso, e para representar agora a relação entre a função que quando eu derivo dá 2x mais 3, aqui que vai entrar a integral indefinida. Como é que a gente vai representar isso? A gente vai fazer assim, a gente vai fazer o símbolo da integral, e aqui dentro vai ter a função, no caso aqui 2x mais 3, e dx. Esse dx está indicando que eu estou integrando essa função com relação a x, certo? Então, eu vou ficar aqui com integral de 2x mais 3 vai ser x² mais 3x mais uma constante. Ou seja, a integral indefinida ela é o conjunto, a família, a coleção de todas as antiderivadas possíveis de uma determinada função. No caso aqui, 2x mais 3. A integral indefinida de 2x mais 3 é x² mais 3x mais constante, ok? Essa constante que eu estou chamando de c. Você poderia chamar ela de k, poderia chamar ela de qualquer outra letra aqui, se você quisesse, mas deixando claro que é uma constante, tá? Normalmente se utiliza c ou k, tá? Então, observe.
Vamos anotar isso aqui. O que é a integral indefinida? Então, a integral indefinida de f, a integral indefinida de f é o conjunto, ou a família, ou a coleção, é o conjunto de todas as antiderivadas de f. Antiderivadas de f. Tá? Quem que seria a função f aqui no caso? A função f vai ser a 2x mais 3. Né? Essa função aqui, 2x mais 3, seria a f de x. E normalmente a gente vai representar as antiderivadas com a mesma letra aqui, só que maiúscula. Então, cada uma dessas antiderivadas seria f de x. Para a função f minúsculo de x, a antiderivada vai ser f de x. Então, a gente pode escrever aqui a integral de f de x, minúsculo, dx, é igual a qualquer antiderivada mais uma constante. Lembrando que essa constante é para levar em conta aqui todas as possibilidades de antiderivada que, quando eu derivo, resultam nessa derivada que a gente está analisando, ok? Então, essa daqui é a integral indefinida. A família de todas as possíveis antiderivadas de uma determinada função. Tá? Então, só para ficar bem claro, observa. Para uma determinada função, eu posso ter várias antiderivadas. Tá? Mas para uma função, eu só posso ter uma única derivada. Então, observa o artigo. X ao quadrado mais 3x, ou melhor, 2x mais 3 é a derivada de x quadrado mais 3x mais 2. A derivada, porque só tem uma derivada. Agora, x ao quadrado mais 3x mais 2 é uma antiderivada de 2x mais 3. X ao quadrado mais 3x mais 5 é outra antiderivada de 2x mais 3. Tá? Então, eu tenho várias possibilidades para antiderivada. Ok? E a integral indefinida, ela é a mais geral de todas. Então, cuidado. X ao quadrado mais 3x mais 2 não é a integral indefinida. Ela é apenas uma antiderivada. Apenas uma primitiva. Para ser a integral indefinida, tem que ser a antiderivada mais geral de todas e tem que ter a constante. Ok? Beleza. Agora, o que significa a integral indefinida no gráfico, né? Vamos pensar aqui. Olha só, eu tenho aqui várias funções, todas que têm a mesma derivada. Se elas têm a mesma derivada, elas vão ter alguma coisa em comum no gráfico, né? O que é a derivada de uma função? O que ela representa? A derivada, ela representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função. Então, quando a gente encontra essa função aqui, 2x mais 3, essa função está dando as inclinações para vários valores de x do gráfico dessa função aqui. Então, se a gente imaginar aqui os eixos cartesianos, como é que seria o gráfico da função x ao quadrado mais 3x mais 2? Seria mais ou menos uma parábola aqui, né? Seria mais ou menos assim. É uma parábola que corta aqui na altura 2. Ok? Como que seria o gráfico da função x ao quadrado mais 3x mais 5? É também uma parábola, só que ela está deslocada aqui um pouco para cima, né? Eu vou ter aqui essa mesma parábola, o mesmo desenho da parábola, só que ela vai cortar aqui no 5. Como que seria o gráfico da função x ao quadrado mais 3x menos 20? Vai ser a mesma parábola, só que ela vai cortar lá embaixo, lá no menos 20. Então, eu vou ter aqui essa parábola e ela corta lá no menos 20. Ou seja, eu tenho uma série de funções que possuem o mesmo formato, mas que estão deslocadas verticalmente. Né? Todas essas funções aqui, elas possuem como derivada 2x mais 3. Certo? Então, quando eu calculo a integral de 2x mais 3, quando eu calculo a integral de 2x mais 3, eu obtenho uma família de funções que possuem no gráfico o mesmo formato. Todas elas possuem o mesmo formato, eu vou ter ainda infinitas outras aqui. Né? Qualquer parábola aqui que seja um deslocamento vertical dessa que eu já tenho aqui desenhada, vai ser a função x ao quadrado mais 3x mais uma determinada constante. Okay? Então, eu vou ter aqui infinitas funções que são essa parábola. Tá? Imagina que está igual, né? Eu sei que não está ficando igual, mas é só um esboço. Então, eu vou ter aqui infinitas funções que são essa mesma parábola deslocadas verticalmente e todas elas têm essa relação de que elas têm a mesma derivada. Ok? Então, no gráfico, a integral indefinida significa uma família de funções que possuem o mesmo formato,
mas que estão deslocadas verticalmente, certo? Só para ficar bem claro. Então, só para ficar mais claro aqui no desenho, essa daqui seria x² mais 3x mais 2. Essa daqui seria x² mais 3x mais 5. Essa daqui seria x² mais 3x menos 20. E assim sucessivamente com todas as outras aqui, né? A gente vai ter x² mais 3x mais diversas constantes. E essas constantes vão estar representando aqui nesse caso, onde que ela corta aqui no eixo y, ok? Beleza, agora que a gente já conhece a integral, a gente já sabe o que é a integral indefinida, como é que a gente faz agora para calcular a integral indefinida de uma função, né? Dado uma função qualquer, como é que a gente calcula a integral, tá? A gente vai começar calculando integrais que sejam mais simples, ok? E para isso a gente vai pensar na derivada, fazer o procedimento inverso da derivada, né? Por exemplo, vamos pensar aqui na função, uma função bem simples que a gente já sabe, que é a função potência. Qual que é a derivada de x elevado a n? A derivada de x elevado a n, observa que o expoente é n. A gente faz assim, a gente multiplica pelo expoente, né? E depois subtrai 1 do expoente. Então, observe que a gente tem duas etapas para derivar. Multiplica pelo expoente e depois subtrai 1 do expoente, certo? Para integrar, a gente vai fazer o caminho inverso. Ó, primeiro que eu multipliquei pelo expoente e depois eu subtraí 1 do expoente. Para integrar, então, eu vou ter que somar 1 ao expoente e depois dividir pelo expoente que eu tenho. Então, a regra de integração de x elevado a n dx vai ficar sendo, ó, soma 1 ao expoente e divide pelo expoente que eu tenho. Ou seja, a gente fez aqui o caminho inverso que a gente fazia para derivar, certo? E para garantir que a gente vai ter aqui a antiderivada mais geral, o que está faltando? A constante. Então, mais constante, ok? Essa é a regra de integração para a potência. Agora observa, eu tenho aqui x elevado a n. O que aconteceria se esse n aqui fosse igual a menos 1? Eu teria menos 1 mais 1, que dá 0. E aqui eu teria menos 1 mais 1, que também dá 0. Ou seja, vai dar um 0 aqui no denominador. E o denominador, na matemática, a gente sabe que não pode ser igual a 0. Então, essa regra ela vai valer sempre que o n for diferente de menos 1. E quando o n for igual a menos 1, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter x elevado a menos 1. A integral de x elevado a menos 1 dx. Que eu posso também escrever integral de 1 sobre x. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Né? Se aqui o x está com um expoente negativo, ele pode passar para o denominador e o expoente fica aqui positivo. Então, dx. A integral de 1 sobre x vai ser o quê? Qual é a função que quando eu derivo dá 1 sobre x? Você deve lembrar que é o ln de x, né? Mas olha só, esse x aqui, teoricamente, ele pode ter qualquer valor, né? Exceto o zero. Mas o ln, para respeitar o domínio do ln, o x ele tem que ser maior do que zero. Então a gente vai colocar aqui um módulo de x. Quando eu tenho aqui o ln do módulo de x, né? Qualquer valor de x aqui dentro que cair aqui dentro, se a gente tirar o módulo, aí ele passa a respeitar aqui o domínio do ln. Então a integral de 1 sobre x dx vai ser o ln do módulo de x. O que está faltando? Está faltando a constante, né? Para garantir que a gente tenha todas as possibilidades de antiderivada. Então, esta é a regra de integração para a potência, ok? Então, quando eu tenho potência, essa é a regra de integração. Agora a gente vai ver aqui diversos exemplos, né, de situações que podem ocorrer quando eu tenho potência. A gente pode ter, por exemplo, aqui o expoente positivo, né? Então, expoente positivo. Como é que vai ficar? Por exemplo, ó, integral de x ao quadrado dx. Então, eu vou ficar com x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais constante, que vai dar x elevado ao cubo sobre 3, mais a constante. Pronto, está integrado. E olha só que legal. A gente tem um jeito de checar se a gente calculou corretamente a integral. Basta a gente derivar essa função. Se eu derivar isso daqui e o resultado coincidir com o que está aqui dentro, né, que é o integrando, essa função aqui é o integrando, né, aqui dentro da integral.
Se a derivada dessa função coincidir com o integrando, quer dizer que eu calculei a integral corretamente. Então vamos checar aqui. Ó, se eu calcular a derivada dessa função, como é que vai ficar? Ó, d de x de ao cubo sobre 3 mais constante. Eu vou ficar com 3x ao quadrado sobre 3. Derivada de constante é 0. Cancela aqui o 3. E eu obtive aqui então x ao quadrado. Ou seja, a derivada de x ao cubo sobre 3 mais constante deu x ao quadrado, e coincide aqui com o integrando. Então, está calculado corretamente aqui a integral. Então, olha só, sempre que você calcula a integral indefinida, você já pode conferir se você calculou corretamente. Como é que você faz isso? Basta você calcular a derivada dessa função e ver se coincide aqui com o integrando, com a função que está sendo integrada, ok? Vamos fazer aqui mais exemplos. Integral de x à sétima dx, como é que vai ficar? X elevado a 7 mais 1 sobre 7 mais 1, mais a constante, que é igual a x elevado a 8 sobre 8 mais constante. Se você quiser conferir, basta derivar essa função e ver se vai dar x elevado a sétima, ok? Integral de x elevado a 15 dx. Eu vou ficar com x elevado a 15 mais 1, 16. Ó, fazendo já mais rápido. Sobre 16. Basta somar 1. 15 mais 1, 16. Joga lá embaixo. Sobre 16. Mais a constante. Ok? Se quiser conferir, é só derivar aqui e você vai ver que você vai obter x elevado a 15. Ok? E se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, integral de s elevado a 3 ds, como é que vai ficar? Olha, aqui mudou a variável, mas não tem nenhum problema. Se eu estou calculando a integral de s ao cubo com relação a s, né? S ao cubo ds. É só integrar normalmente, só que na variável s agora. Tá? Então, vai ficar s à quarta sobre 4 mais constante. Tá? O 4 aqui é 3 mais 1, 4 sobre 4 mais a constante. Certo? Vamos lá, vamos ver agora mais exemplos. E se eu tivesse aqui, por exemplo, integral de 5x à quarta dx. Como é que eu faço? Olha só, agora eu tenho um valor 5 aqui que está multiplicando o x à quarta. Esse valor 5 é uma constante. O que eu posso fazer com ele? Eu posso colocar ele para fora da integral. Tá? Essa é chamada regra da constante. Quando eu tenho a integral de uma função de x que está multiplicando uma constante, essa constante ela pode sair da integral. Então eu vou ficar com 5 que multiplica integral de x à quarta dx. E aí, para integrar, basta a gente fazer a regra aqui normalmente. Eu vou ficar então com 5 que multiplica x elevado a 4 mais 1, que vai dar 5, sobre 5 mais a constante. Aí eu posso cancelar esse 5 com esse 5. Eu vou ficar então com x à quinta mais a constante. Ok? Então, quando a gente tem uma constante aqui multiplicando, a gente pode colocar essa constante para fora da integral. Certo? E se a gente tiver aqui uma soma dentro da integral? Se eu tivesse aqui a integral de x ao cubo mais x ao quadrado dx, como é que ficaria? Quando a gente tem uma soma, ou quando a gente tem também uma subtração. Isso aqui também vale para subtração. Quando eu tenho aqui essa soma, eu posso separar em duas integrais. Ó, eu tenho x ao cubo mais x quadrado. Eu vou fazer então uma integral para o x ao cubo dx, mais uma integral para o x ao quadrado dx. Agora basta resolver cada uma das integrais. Qual que é a integral de x ao cubo? Vai ficar 3 mais 1. Então, x à quarta sobre 4. Mais, qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Somei 1, ó. 2 mais 1, 3. Coloco lá embaixo. Mais a constante. Agora você deve estar se perguntando, por que eu só coloquei a constante quando eu fiz a segunda integral? Olha só, pensa só. Eu posso fazer essa integral e colocar uma constante. Aí eu faço essa integral e também coloco uma constante. Só que esses dois valores de constante que eu poderia colocar são valores que simplesmente representam... essa constante ela não tem um valor definido. Ela representa justamente as infinitas possibilidades que eu tenho para a antiderivada. Então eu poderia juntar a constante dessa função com a constante dessa função em uma única constante. Tá? E é isso que a gente vai estar sempre fazendo. Eu vou poder estar sempre aqui. Se eu tiver vários termos, você pode integrar, fazer várias integrais para cada um dos termos. Ou melhor, fazer uma integral para cada um dos termos
E ao final você coloca apenas uma constante, tá? Essa única constante, ela já vai englobar todas as constantes de todas as integrais que você fez para cada um dos termos, ok? Então, a gente pode simplesmente integrar tudo e no final colocar uma única constante, certo? Eu poderia ter, então, por exemplo, aqui também, ó, integral de 7x à sétima mais 2x à quinta dx. Agora eu juntei aqui, né? Vai ter constante multiplicando e também tem uma soma. Então, para esse primeiro termo aqui, eu vou ficar com 7 integral de x à sétima dx. Mais 2 aqui constante, vai para fora. Integral de x à quinta dx. Vou fazer a integral normalmente agora. Esse 7 está multiplicando, ele fica lá multiplicando, continua multiplicando. Integral de x à sétima vai ficar x à oitava sobre 8. Tomei 1. 7 mais 1, 8. Sobre 8, né? Mais 2. X à quinta vai ficar quanto? X à sexta. X à sexta sobre 6. Mais a constante, para garantir que a gente está pegando aí todas as possibilidades de antiderivadas, né? Para essa função aqui. Então, de novo, se eu derivar essa função, eu tenho que obter essa função aqui, ok? Você pode, então, checar aí se você calculou corretamente a integral. Aqui a gente poderia ainda cancelar o 2 com 6, aqui ficaria 3, né? Então, essa é a integral de 7x à sétima mais 2x à quinta. Ok, o que mais que poderia acontecer? A gente poderia ter também expoente negativo. Expoente negativo. O que aconteceria no caso de um expoente negativo? Vamos ver, eu tenho aqui, por exemplo, integral de x elevado a menos 5 dx. Tudo normal, ó. A regra diz aqui que é para somar 1, né? E depois colocar o denominador também somando 1. Eu vou ficar então aqui com x elevado a menos 5, vai ficar x elevado a menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1, mais a constante. Então eu vou ficar com x elevado a menos 4 sobre menos 4 mais a constante. Tá? Muito cuidado aqui para não colocar menos 6, ok? Tem que somar 1. Então, se aqui está negativo, o valor aqui vai ficar, era menos 5, vai passar para menos 4. Se fosse menos 8, ficaria menos 7. Tá? Então, esse é o caso de expoente negativo. Se a gente tivesse aqui a integral de x elevado a menos 1 dx. Opa, e cuidado, x elevado a menos 1 é justamente a exceção. Quando eu tenho a integral de x elevado a menos 1, vai dar o ln do módulo de x mais constante. Ok? Eu vou só numerar aqui os exemplos para que a gente não se perca. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem o 5, 6, 7, 8 e 9. Exemplo 10, vamos lá. Exemplo 10, integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Como é que vai ficar? Opa, 1 sobre x ao quadrado? Primeiro eu vou transformar essa expressão aqui numa expressão em que a potência do x esteja no numerador. Então eu vou ficar com integral de x elevado a menos 2 dx. Se o 2 aqui está positivo, eu posso passar esse x quadrado para o numerador, trocando aqui o sinal do expoente. Então 1 sobre x quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Tá? Observe que eu ainda não estou resolvendo a integral. Eu simplesmente escrevi aqui esse 1 sobre x ao quadrado numa forma mais conveniente para agora eu usar a regra da potência, certo? Agora sim eu vou integrar. Eu vou ficar então com x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais a constante. Então vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais a constante, ok? Exemplo 11. Eu poderia ter aqui integral. Vamos fazer aqui uma integral agora juntando aqui expoente positivo com expoente negativo. Eu poderia ter aqui ó, 5x à quarta mais 2x elevado a menos 3 mais 3 sobre x dx. Como é que vai ficar? Aqui eu tenho 3 termos, né? E aí eu posso, para cada um desses termos, eu posso colocar o termo constante fora da integral. Então eu vou ficar com 5 integral de x à quarta dx mais
2 integral de x elevado a menos 3 dx, mais, observa que eu tenho 3 sobre x. Eu posso observar esse 3 aqui como sendo um 3 vezes 1. 3 vezes 1 sobre x. Então eu vou ficar com 3 fora da integral, integral de 1 sobre x dx. Isso aqui vai dar quanto? Eu vou ficar então com 5 com a integral de x à quarta. Basta somar 1. X à quinta sobre 5. Mais 2 com a integral de x elevado a menos 3. X elevado a menos 3 mais 1. Vai dar menos 2 sobre menos 2. Mais 3 com a integral de 1 sobre x. Cuidado, essa é a exceção. A integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Mais a constante, para garantir que a gente tem todas as antiderivadas possíveis. Lembrando que essa constante já está englobando as constantes aqui de todas as integrais, cada uma das integrais individuais, ok? Então eu posso cancelar esse 5 com esse 5, posso cancelar aqui o 2 com o 2 aqui de baixo, e pronto. Então essa é a integral. Se eu quiser checar, basta derivar essa expressão e ver se ela coincide com o integrando, ok? O que mais que pode acontecer? A gente pode ter aqui um expoente fracionário. Expoente fracionário. Uma fração no expoente. Como é que a gente vai resolver? Exemplo 12. Integral de x elevado a 1 meio. Não, vou colocar 1 terço dx. Integral de x elevado a 1 terço dx. Como é que vai ficar? Tudo normal. Basta somar 1 e depois jogar lá embaixo. Eu vou ficar então com x elevado a 1 terço mais 1 sobre 1 terço mais 1 mais a constante. E aqui vai uma dica para você fazer mais rápido essa soma quando você tiver fração. Observa, na integral eu sempre vou ter aqui somando 1. Então como eu sempre vou estar somando 1, olha só, como é que eu poderia fazer aqui 1 terço mais 1? 1 terço mais 1, eu posso visualizar aqui esse 1 como se fosse 3 sobre 3, né? Fazendo o denominador comum. Então esse 1 aqui, eu vou visualizar ele como sendo 3 sobre 3. E, portanto, eu vou ficar com 1 mais 3, que dá 4 sobre 3. Eu poderia ter feito, então, diretamente aqui, ó, 1 mais 3, 4 sobre 3. Então, eu vou ficar aqui com x elevado a 4 sobre 3 sobre 4 sobre 3 mais a constante. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 13. Integral de x elevado a 2 quintos dx. Como é que vai ficar? Eu vou ficar com x elevado a 2 mais 5, 7 sobre 5 sobre 7 quintos mais a constante. Pronto, está integrado. Lembrando que a gente só pode fazer isso aqui porque eu estou somando 1. Né? Como eu estou somando 1, né? Esse 1 eu sempre posso visualizar ele como sendo uma fração formada aqui, né? Onde o numerador e o denominador vão coincidir com o denominador da fração, da primeira fração que eu tenho aqui. E, portanto, basta eu somar esses dois, colocar aqui no numerador e depois repetir o denominador, tá? Só para o caso específico aqui da integral, porque a gente está somando 1, ok? Mais um exemplo aqui rapidinho, exemplo 14. Eu posso fazer aqui a integral de x elevado a menos 2 terços dx. Mesma coisa, aqui o expoente é negativo, mas não tem problema. Eu vou fazer x, ó, menos 2 mais 3 vai dar 1 sobre 3. 1 sobre 3 mais constante. Ok? Então, de novo, menos 2 mais 3 vai dar 1. Mantém aqui o denominador, 3 sobre 1 sobre 3 mais a constante. Ok? E se a gente tiver uma raiz no expoente? Por exemplo, ó, exemplo 15. Integral de raiz de x. Ou melhor, raiz no expoente não. Se eu tiver uma raiz aqui, por exemplo, a raiz de x dentro da integral. Como é que vai ficar? Integral da raiz, né? Vamos ver, a regra ela é dada para potência. Então eu vou simplesmente reescrever essa raiz na forma de potência para que eu possa então aplicar a regra. Eu vou ficar então com integral de x elevado a, qual é a potência, né? Para representar aqui a raiz de x. Vai ser a potência meio, né? Se você está em dúvida, lembra, aqui eu tenho 1, está aqui escondido, e aqui tem o 2. Você pode usar aquele macete, né? Imagina que tem aqui um solzinho, e aí
o 2 está no Sol, aqui o 1 está na sombra. Quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra, tá? Então, aqui eu vou ficar com dx. Ainda não integrei, tá? Muito cuidado aqui. Alguns alunos confundem e pensam que ao fazer o x elevado a meio já integrou. Ainda não está integrado. Tá? Muito cuidado. Eu simplesmente reescrevi a raiz de x de uma forma mais conveniente, colocando aqui na forma para poder aplicar a regra da potência. Agora sim eu vou integrar. Eu vou ficar então com x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais a constante. Como a gente viu, 1 mais 2, 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 mais a constante. Ok? Exemplo 16. Vou fazer aqui um exemplo um pouquinho maior. Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, 6x ao quadrado mais 5x elevado a menos 3 mais 3 raiz cúbica de x elevado à quarta mais 2 sobre x dx. Como é que vai ficar essa integral? Vamos lá, eu tenho aqui 4 termos. 4 termos, então eu posso separar em 4 integrais. E eu tenho aqui constantes multiplicando cada um desses termos. Cada constante eu posso colocar para fora da integral. Então eu vou ficar com 6 integral de x ao quadrado dx mais 5 integral de x elevado a menos 3 dx mais 3 integral. Olha só, eu tenho aqui raiz cúbica de x elevado à quarta. Eu já vou reescrever essa raiz de uma forma mais conveniente para que eu possa aplicar a regra da potência. Como é que vai ficar então? Eu vou ficar com x elevado a 4 terços dx. Mais, aqui eu tenho um 2. Eu posso ver como um 2 que multiplica 1. E eu vou colocar esse 2 então para fora da integral. 2 integral de 1 sobre x dx. Agora é só resolver cada uma das integrais individuais. 6 que multiplica x ao cubo sobre 3. Tomei 1, 2 mais 1, 3. Aqui, 2 mais 1, 3. Mais 5 que multiplica menos 3 mais 1. Vai dar menos 2 sobre menos 2. Mais 3 que multiplica 4 terços aqui. Vai ficar quanto? 4 terços mais 1. Eu vou fazer então 4 mais 3, que dá 7 sobre 3, dividido aqui por 7 sobre 3. Lembrando que a gente só pode fazer isso porque a gente está somando 1. Okay? Então essa forma mais rápida é específica aqui para a integral, porque a gente está somando 1, né? Fração somando 1. Mais 2 que multiplica. Qual é a integral de 1 sobre x? 1 sobre x, a integral cai aqui na exceção. A integral vai dar ln do módulo de x. ln do módulo de x. Mais a constante, para garantir que a gente está pegando todas as antiderivadas possíveis dessa função que está aqui no integrando. Ok? Então, já está integrado. Se você quiser fazer as simplificações, pode fazer as simplificações. Ó, 6 com 3 aqui, vai ficar o 2 aqui em cima. E é isso. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 17. E se eu tivesse aqui, por exemplo, a integral de uma constante. Integral de 1 dx. Como é que ficaria? A integral de 1 dx. O 1 a gente pode visualizar aqui como sendo x elevado a 0. X elevado a 0, né, é igual a 1. Ou a gente também pode se perguntar, o que eu derivo que dá 1? O que eu derivo que dá 1? É o x. Então, a integral de 1 vai ser o x, mais a constante. Tá? E visualizando aqui como se fosse x elevado a 0, porque x elevado a 0 dá 1, basta eu somar 0 mais 1, que vai dar 1, sobre 1. Então, x elevado a 0, a integral vai ficar x. Ok? Então, mais um exemplo aqui. Eu posso ter, por exemplo, integral de 3x mais 2 dx. Como é que vai ficar? Eu vou ficar com 3 integral de x dx mais a integral, esse 2 pode vir aqui para fora, integral de dx. A integral de dx, aqui tem o 1 aqui escondido, né? Aqui dentro tem o 1 escondido. Então eu vou ficar com 3x ao quadrado sobre 2 mais 2 que multiplica a integral de 1 é x, mais a constante para garantir todas as possibilidades de antiderivadas. Ok? Muito bem.
a gente acabou de ver a regra de integração para potência. E como é que a gente chegou nessa regra? A gente pensou aqui no caminho inverso da derivada. Que outras funções que a gente poderia encontrar, então, a integral, pensando, né, na regra de derivação, que a gente já conhece? Por exemplo, a função exponencial. Né? Então, qual que é a derivada da exponencial? Ela mesma. Então, a integral de e elevado a x vai ser e elevado a x mais constante. Ok? Quando eu derivo a exponencial, eu chego nela mesma. Aqui no caso, a exponencial com base e. É possível também derivar a exponencial com outras bases, tá? Mas, para isso a gente precisa ver uma outra técnica de integração que eu vou explicar em um outro vídeo, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui só com a integral da exponencial com base e. Então, essa é a regra para exponencial com base e. Por exemplo, então, eu poderia ter aqui, exemplo 19, integral de 3 e elevado a x dx. O 3 pode sair da integral, eu vou ficar com a integral de e elevado a x, que vai dar e elevado a x. Então, 3 e elevado a x mais constante. Ok? Muito bem. Que outras funções ainda a gente pode pensar a partir das suas derivadas? Né? Funções trigonométricas. Né? Algumas funções trigonométricas. Então, por exemplo, qual que é a integral do seno de x? Lá na derivada, talvez você se lembre que existe uma relação entre as integrais, entre as derivadas. Perdão. Existe uma relação entre as derivadas do seno e do cosseno. Né? A gente pode pensar assim: seno de x, cosseno de x, menos seno de x, menos cosseno de x. Para derivar, a gente basta descer. Seno de x, derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno é o menos seno. A derivada do menos seno é o menos cosseno e a derivada do menos cosseno é o seno. Para integrar, basta agora a gente seguir o caminho inverso. Então, a integral do seno vai ser o menos cosseno. A integral do menos cosseno vai ser o menos seno. A integral do menos seno vai ser o cosseno. E a integral do cosseno vai ser o seno. Então, a integral do seno de x é igual ao menos cosseno de x mais a constante. E a integral do cosseno de x vai ser o seno de x mais constante. Ok? Então, essa é a regra para o seno e o cosseno. Você pode lembrar desse esquema para você se lembrar das integrais. Como exemplo, vamos fazer aqui integral de 2 seno de x menos 3 cosseno de x dx. Como é que vai ficar? Eu tenho aqui constante multiplicando, pode sair da integral. 2 integral do seno de x dx. Menos 3, constante, então menos 3 integral do cosseno de x dx. Como é que vai ficar então? Vou ficar então com 2, qual é a integral do seno? Menos cosseno. Posso colocar o menos aqui na frente. Menos cosseno de x. Menos 3, qual que é a integral do cosseno? É o seno. Seno de x mais a constante para garantir que eu tenho todas as antiderivadas possíveis, né? Ou para garantir que eu tenho a antiderivada mais geral possível, ok? Mais um exemplo. Integral, vamos juntar aqui agora as funções. Eu posso colocar aqui, ó, x à sétima mais 2 sobre raiz de x mais 5 e elevado a x menos 3 seno de x dx. Como é que vai ficar essa integral? Vai ficar então, qual que é a integral de x à sétima? A integral de x à sétima vai dar x à oitava sobre 8. Observe que não é obrigatório eu fazer todas as integrais aqui separadas. Se você já está confortável com as regras de integração, você pode deixar essa etapa implícita e integrar diretamente, tá? Sem separar as integrais. Mas é importante que você saiba o que você está fazendo para você não cometer algum erro no meio do caminho, ok? Então, a integral de x à sétima, x à oitava sobre 8. Qual é a integral de 2 sobre raiz de x? Ó, aqui o raiz de x está no denominador. Vamos escrever o x no numerador com a potência adequada para a gente poder integrar. Então, raiz de x é a mesma coisa que
x elevado a meio. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre x elevado a meio. É a mesma coisa que 2 que multiplica x elevado a menos meio. Então, esse termo 2 sobre raiz de x é a mesma coisa que 2 vezes x elevado a menos meio. Qual é a integral de 2 vezes x elevado a menos meio? Eu vou ficar aqui com o 2. X elevado a menos meio, qual que é a integral? Vai ficar menos meio, ou melhor, menos 1 mais 2, que dá 1 sobre 2. Aqui, 1 sobre 2. Mas, qual que é a integral de 5e elevado a x? Vai ficar 5e elevado a x. Menos, por aqui embaixo, menos 3 seno de x. Qual é a integral? 3, integral do seno, é o menos cosseno. Esse menos pode juntar com esse menos, vai ficar mais cosseno de x mais a constante. Então, esta é a integral indefinida dessa função que está aqui no integrando. Ok? Que outras funções ainda é possível a gente encontrar a integral a partir de derivadas conhecidas? Tem algumas outras funções, né? Por exemplo, a derivada da tangente a gente conhece. Derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Sabendo que a derivada da tangente é secante ao quadrado, então a gente sabe que a integral da secante ao quadrado de x, dx, vai ser igual a tangente. Tangente de x mais constante, para levar em conta todas as antiderivadas possíveis. Ok? Qual que é a derivada da cotangente de x? A derivada da cotangente vai ser menos cossecante ao quadrado de x. Então, a integral da cossecante ao quadrado de x vai ser menos cotangente de x, mais a constante, para levar em conta todas as antiderivadas possíveis. Qual que é a derivada da secante de x? A derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Então, a integral da secante de x vezes a tangente de x, dx, vai ficar secante de x mais constante. Qual que é a derivada da cossecante de x? Cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então, a integral da cossecante de x vezes a cotangente de x, dx, vai ficar igual a menos cossecante de x mais a constante, menos cossecante de x mais a constante, para levar em conta todas as antiderivadas possíveis. Ok? Tem ainda, né, algumas funções, por exemplo, as funções trigonométricas inversas. Arco-seno, arco-tangente. Qual que é a derivada do arco-tangente? A derivada do arco-tangente, arc-tangente de x, né? Que arco-tangente é a mesma coisa que tangente a menos 1 de x. A derivada do arco-tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, a integral indefinida de 1 sobre 1 mais x quadrado vai ser arco-tangente de x, mais a constante, para levar em conta todas as antiderivadas possíveis. Qual que é a derivada do arco-seno? Arco-seno de x. Lembrando que arco-seno é a mesma coisa que seno a menos 1 de x. A derivada do arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado vai ser igual a arco-seno de x mais a constante. Ok? Então, a partir das derivadas que a gente conhecia, a gente conseguiu obter aqui a integral de várias funções. Ok? Vamos fazer aqui mais um exemplo, mais alguns exemplos para a gente finalizar. Então, exemplo 22. 22. Qual que vai ser a integral de seno
de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Olha só, a gente pode visualizar essa função aqui de uma forma diferente. Como é que a gente pode fazer? A gente pode separar esse cosseno ao quadrado aqui num produto de cossenos. Então, eu vou ficar com integral, né, de 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x dx. Ok? Lembrando, muito bem. Aí agora lembrando que 1 sobre cosseno de x é igual a secante de x. 1 sobre cosseno é secante. Então eu tenho aqui secante de x. Esse termo é secante de x. Esse termo aqui é a secante de x. E esse segundo termo aqui, seno sobre cosseno, é a tangente de x. Então eu tenho secante de x vezes tangente de x dx. Qual é a integral de secante de x vezes tangente de x? Vai ser a secante de x, ok? Mais constante. Portanto, a integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x é igual a secante de x mais constante. Exemplo 23. Integral de 2 sobre cosseno ao quadrado de x mais 5 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Quanto é que vai dar essa integral? Vamos lá. Eu tenho aqui dois termos. Tenho aqui uma soma. Eu posso separar essa soma em duas integrais. Okay? Aqui eu tenho um mais. Aqui eu tenho um 2 que está multiplicando. Aqui eu tenho um 5 que está multiplicando. Então eu vou ficar com 2 integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de x dx mais 5 integral de 1. Como a gente pode olhar esse 5 aqui como um 5 vezes 1. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Ok. Agora, 1 sobre cosseno ao quadrado, eu posso visualizar como sendo secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que a secante ao quadrado de x. Ok? Então, eu vou ficar com 2 integral de secante ao quadrado de x dx mais 5 integral de... Aqui eu tenho 1 sobre x ao quadrado mais 1. Ou 1 sobre 1 mais x quadrado. Tanto faz. Aqui embaixo, como é uma soma, eu posso trocar de posição. 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Quanto é que vai ficar então essa integral? Vamos lá. Secante ao quadrado, nós vimos que a integral da secante ao quadrado é a tangente. Então eu vou ficar com 2 tangente de x. Constante a gente coloca tudo no final, né? Mais 5. Qual que é a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado? O que eu derivo que dá 1 sobre 1 mais x quadrado? Nós vimos que a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado, ou 1 sobre x quadrado mais 1, vai dar o arco tangente de x. Então aqui eu vou ter arco tangente de x mais uma constante, já englobando todas as constantes de todas as integrais individuais. E lembrando que a constante é para que a gente tenha a antiderivada mais geral possível, ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal ativando todas as notificações e qualquer dúvida que você tenha, coloque aí nos comentários, ok? Se não gostou também, coloque aí o que você não gostou. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe também com seus amigos ou amigas que estejam estudando cálculo, para que eles possam aprender também. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.